Houve novamente milhares de quedas de energia só neste fim de semana. Dezenas de milhares de residências ficaram sem fornecimento de eletricidade e houve intervenções massivas nessa rede elétrica. Estamos falando de até 200 intervenções por dia para tentar manter essa rede estável de alguma forma. Primeiro, vamos dar uma olhada no mapa de interrupções desta tarde. E aí vocês veem, é claro, que novamente as regiões afetadas são aquelas onde os reservatórios de gás realmente estão operando no limite. Isso é, por exemplo, na Baixa Saxônia, 64 quedas de energia. Em Munique, 150 quedas de energia. E também entre Berlim e Hamburgo, mais 219 quedas de energia. Aqui é preciso intervir especialmente com frequência na rede elétrica. A energia eólica, claro, foi novamente injetada com força na rede, o que em parte levou a sobrecargas e também a falhas. E é exatamente isso que vamos analisar hoje, o quão séria é realmente a situação. Tivemos, entre outras coisas, um apagão em grande escala em Offenburg, Kehl, Appenweiler, tivemos quedas de energia na A17, que ficou interditada por horas na sexta-feira. Falhas técnicas, um defeito causou falta de energia em Nordrhein na sexta-feira. Mais uma vez faltou luz, desta vez em Klengen e Kiel. Quedas de energia em Dichtdorf afetam 4.500 pessoas. 4.500 Haushalte. Também aqui no dia 27 de fevereiro, ou seja, anteontem, porque em Duda as luzes continuam apagando repetidamente, vamos esclarecer isso agora mesmo, imediatamente. E, claro, horas de queda de energia no Distrito Norte. Isso mostra mais uma vez que nossas redes elétricas estão completamente sobrecarregadas. Fala-se que só em fevereiro foi preciso intervir na rede elétrica cerca de 300 vezes para manter tudo mais ou menos estável. A pressão está diminuindo cada vez mais. E se os dados dos reservatórios de gás não foram manipulados até agora, nós não sabemos. Provavelmente tivemos muita sorte nos últimos dias, especialmente aqui na região da Renânia do Norte-Westfália e também na Baixa Saxônia. Tivemos realmente muito vento. Com isso, é claro, algumas turbinas eólicas giraram, mas eu fui conferir e nem todas as turbinas conseguiram girar. Aí eu me pergunto, por que tantas estavam desligadas? Isso dá para ver nos mapas de falhas, ou melhor, nos mapas de gás. Agora, aos poucos, vale ressaltar, tudo está se estabilizando. Começa a primavera meteorológica com leve sombra e as temperaturas em média vão subir diariamente. E então chegamos ao verão e ficamos nesse platô. No próximo fim de semana estaremos em grande parte na média aqui no norte da Alemanha. Mas deem uma olhada na variação no próximo fim de semana, entre menos de -10 e quase mais 10 graus. Então, agora vai definitivamente ficar mais ameno, acabamos de ver isso de novo. Isso vai fazer com que as quedas de energia diminuam também? E aqui a resposta é um não bem claro, enquanto ainda for preciso intervir repetidamente na rede elétrica. Vocês podem imaginar isso como uma alavanca que vocês abrem e fecham todo dia? Em algum momento, essa alavanca vai enfraquecer e vai quebrar. E é exatamente isso que a gente vê repetidamente nessas redes elétricas. É exatamente por isso que tantas pessoas chamam atenção para esse assunto, porque esse é simplesmente o pior cenário possível. Esse é o pior desastre absoluto para essa economia, que tantas cidades fiquem sem energia repetidas vezes. Mas uma pergunta um pouco diferente é ainda mais interessante. Isso vemos rapidamente aqui no relatório da Reuters. Preços do gás na Europa estão instáveis. Comerciantes avaliam riscos geopolíticos, interrupções na Noruega e condições climáticas. Então aqui também é preciso encher novamente os reservatórios de gás para o próximo ano. Eles realmente, eu diria, foram esvaziados até o mínimo. A Noruega informou agora que há danos em gasodutos. Vamos falar rapidamente sobre isso também. Pronto! E justamente o que a Reuters está descrevendo agora, nós também vemos no gráfico geral. O GNL e o gás norueguês continuam diminuindo. É absolutamente necessário fazer manutenção aqui para conseguir bombear novamente para a Europa.
Como sempre operavam no limite, só podiam ser desligadas por poucos dias de cada vez. E quanto ao GNL, bem, no momento não precisamos nem discutir muito sobre isso. Aí olhamos na direção do Irã e do Estreito de Hormuz, onde já houve os primeiros ataques a navios-tanque. As linhas de conflito estão cada vez mais confusas e as regras existentes, inclusive do direito internacional, estão sendo cada vez menos respeitadas. Isso foi claro, a primeira coisa que ele disse. O direito internacional. Não é nada positivo que um ditador tenha sido removido. Esse cara, vocês sabiam, entre outras coisas, mandava crianças procurar minas terrestres, ou seja, quando uma criança pisava numa mina. Azar, só queria dizer isso, sim, e quando alguém assim é tirado do caminho, claro. Todos nós pensamos primeiro no direito internacional, ou, na verdade, temos bastante medo de que as pessoas aqui possam causar confusão. Mas isso ainda não é o que realmente deveria ser discutido aqui, porque sobre o gás ele também comenta, mas só de passagem. Os ataques indiscriminados do Irã contra vizinhos diretos e os estados do Golfo desestabilizam toda a região. A cooperação com grupos terroristas coloca em risco nossos parceiros e também a nós mesmos. O mesmo vale para o apoio sistemático do Irã à guerra de agressão russa. Sim, vamos direto ao ponto de como isso nos coloca em risco. E aí está o grande problema. O Estreito de Hormuz está fechado. Sim, é por ali que passam todos esses enormes navios-tanque de GNL. Vou mostrar rapidinho para vocês. Esse mapa do Marine Traffic mostra isso muito bem. Então, ainda dá para ver alguns navios aqui, mas dá para ver claramente, principalmente aqui, dá para ver bem. Navios sob bandeira iraniana ou navios que têm ligação com o Irã. E aí vocês mesmos podem pensar no que acontece se a gente precisar de petróleo, justamente desses países. Se esse pequeno, vamos chamar de estreito, estiver fechado agora, no próximo ano teremos enormes problemas, inclusive com o gás. A não ser, é claro, que a gente compre ainda mais gás superfaturado, por exemplo, dos americanos. Essa é uma opção que poderíamos escolher. Rússia e Nord Stream. Isso não é necessariamente possível. Friedrich Merz acabou de deixar bem claro que realmente concorda com isso. Isso foi o pior que poderia ter acontecido com a gente nessa situação, porque a gente não se preparou de forma alguma. E esse é o motivo pelo qual agora tudo isso está sendo duramente condenado, porque ninguém estava preparado para isso. Sim, e uma primavera, verão e outono podem ser bem curtos quando há escaladas extremas na região do Golfo. O Irã, por sua vez, não demonstra realmente compreensão. Então, com todos esses dados, por favor, pessoal, ainda não é hora de relaxar, apenas estejam preparados. Se faltar luz, vocês já têm isso em mente. Isso não vai demorar, logo volta ao normal. No entanto, e isso também precisamos dizer, toda a infraestrutura da Alemanha está tão deteriorada e acabada que eu nem tenho coragem de esperar pelo próximo inverno.